Bem-vindo, meus amigos do podcast Pomodoro. Hoje, mais uma vez, eu, Marcos Freire, ladeado aqui dos nobres amigos Bradson Camelo e Levi Pessoa, numa abordagem descontraída sobre o direito administrativo e a gestão pública. Hoje temos um convidado especial, a qual vou dar a honra a Bradson fazer a devida apresentação. Hoje temos o prazer de receber aqui nosso querido amigo Carlos Davi Lopes, promotor, coordenador do CAU do Patrimônio Público, foi promotor em Alagoas, foi juiz na Bahia e, além de tudo, uma figura extraordinária, uma pessoa super agradável, porque, doutor Davi, aqui é um ambiente mais descontraído, então não tem doutor, é Davi, e aí você vai contar um pouco da sua experiência, como a ideia do Pomodoro é uma relação mais informal. Se você puder começar contando algum caso dessa sua experiência como promotor, que envolva administração pública ou não, seria muito bem-vindo para já entrar no clima da descontração. Muito obrigado pelas boas-vindas. Meu amigo Bradson, me permita chamá-lo assim também. Marcos, Levi, satisfação estar aqui com vocês hoje. E eu acho que tem vários causos, né, na nossa atividade funcional. Eu fui promotor de justiça em Alagoas desde 2014, ingressei, ainda muito jovem, 29 anos, ingressei em Alagoas, antes já tinha sido... que já deve ter gente fazendo as contas, hein? 29 anos, muito jovem, e sempre tive uma predileção por essa área de crimes contra a administração pública. Sempre eu procurei focar minha atividade funcional nessa linha. Integrei o GAECO de Alagoas durante 5 anos, 2015 a 2020, e durante esse período, assim, eu acho que a primeira grande operação que eu fiz não foi, assim, mérito investigativo meu, digamos assim, mas foi um vídeo que aportou na promotoria, que eram 8 vereadores de 11, de uma cidade muito pequena, chamada Joaquim Gomes, cidade muito pobre, muito humilde, muito sofrida pelos desmandos dos gestores. E nesse vídeo apareciam 4 vereadores recebendo claramente propina, e 4 deles eram referenciados por uma dessas pessoas que entregavam dinheiro. E especula-se, não estou fazendo pré-julgamento, não sei nem em que pé anda essas ações, é que essa Câmara tenha sido colocada no carro pelo ex-gestor, pelo ex-prefeito. Era uma forma que ele tinha de ter os vereadores na mão, conseguir segurar o apoio político, conseguir evitar que as investigações prosperassem na Câmara de Vereadores. Ele instalou ali uma câmerazinha onde você coloca aquele sensor de alarme ali próximo do banco do passageiro e filmava. Só que ele cometeu o erro de ele próprio filmar ele, entregando parte dessas quantias. Uma parte foi entregue por ele, outra parte pelo ex-secretário de Saúde à época, que era um motorista, não tinha formação. Esse pequeno detalhe, não tinha nenhuma formação na área de saúde. E aí ele entregava esse dinheiro, esse vídeo aportou na minha promotoria, e eu disse, meu Deus, e agora o que fazer com isso aqui? Lá em Alagoas temos um diferencial que é uma vara que engloba todos os crimes organizados, as organizações criminosas de todo o estado. É uma vara sediada, primeiro grau de jurisdição, sediada em Maceió, mas que tem jurisdição em todo o estado, não apenas de uma comarca específica. E aí nós decidimos entrar com um pedido de prisão temporária diante desses fatos e fizemos uma operação no dia de sessão plenária da Câmara que resultou na prisão de 8 vereadores. E depois dessa prisão aí que vem os causos mais interessantes, né? Inclusive, só Fernandes, foi matéria do Fantástico. Rede nacional. E aí você é muito jovem, as pessoas falavam que Alagoas é uma terra muito complexa, ainda tem um coronelismo ali político, como é que você vai fazer um negócio desse? Enfim, fizemos. Perdão, tu estava meio desenganado da vida. A roupa da juventude, aquela... Alagoas, interior de Alagoas, colocar 8 vereadores numa Câmara de 11. Eu sei que depois disso começam as situações engraçadas, né? E nós ficamos um período de escolta por precaução, porque sabemos como essas cidades pequenas, elas transpiram, suspiram e respiram política. 24 horas. Então, você tirou ali 70% ou mais
do apoio político ali daqueles eleitores. Então, tem muitos eleitores ali que tinham empregos na prefeitura, que tinham empregos na Câmara, que eram sustentados por aquele vereador. Você tem uma repercussão, além de política, ali econômica dos dependentes também. diretamente ali, né? Enorme. É como eu disse, uma cidade extremamente violenta, complexa, humilde, carente, Joaquim Gomes. E até para você chegar na cidade, um fórum onde eu trabalhava, são ruelas pequenas, é uma cidade muito carente. E isso colocava em risco a segurança do membro que tinha desencadeado essa operação. E o pessoal personalizou muito a minha pessoa. Acho que nós tivemos ali... Eu agi um pouco sem tantas precauções naquele momento. Isso. E a operação ficou muito personalizada em mim. E aí nós estávamos com escolta, andávamos com escolta. E, assim, embora eu seja grato aos policiais que fizeram essa escolta, mas é extremamente desagradável. Você não tem privacidade, você não consegue escutar. Eu fazia muito deslocamento, você não consegue escutar um podcast que você quer escutar, uma música que você quer escutar, uma aula de inglês num carro que eu gosto. Porque você está ali dividindo espaço com os policiais, você se preocupa com o horário de almoço deles. Mas essa era a minha realidade. Maceió, fazia muito Maceió, Porto de Pedras, Joaquim Gomes, fazia esse triângulo. E aí, em uma dessas ocasiões, eu dormi em Maceió, não tinha apartamento ainda, dormia no hotel. Hotel cheio de turista, Maceió lotado de turista, né? E estávamos ali no saguão esperando a escolta, desce os policiais armando o fuzil, não sei se vocês já viram como é que se arma um fuzil. É um estralo, é uma zoada absurda. Prá, prá! Armando um fuzil, que eles descem, o treinamento deles é esse, é preparado, aí tem que armar, dar o golpe no fuzil, era. E eu ali com aquela pastinha pequena, franzino, esperando ali naquele saguão de hotel, quando o pessoal olhou, meu Deus do céu, acho que o hotel vai ser invadido aqui. As pessoas ficaram ali incrédulas, paradas, estáticas, o pessoal da recepção do hotel, até eu me identificar ali, me levantar e dizer que meu transporte tinha chegado, foi uma situação bem constrangedora. Mas sem dúvida a história excelente ficou registrada, né? Levi, você queria fazer uma pergunta para Davi com relação à transição, né? Aproveitando que essa experiência que Davi tem no CAOP. O doutor Davi, hoje o seu é Davi, né? Davi, por favor. Desculpe. Davi, você hoje na coordenação da CAOP, né? Que é Comissão de Apoio... CAO, né? Comissão de Apoio Operacional ao Patrimônio Público. Eu sou um crítico desse nome também. Eu acho um nome extremamente complexo, um nome grande, não comunica com a sociedade. Fica difícil até explicar qual é a função desse órgão. Eu acho que o Ministério Público errou nisso, o Ministério Público Nacional, que não é culpa do daqui local. Isso é uma unificação, uma tendência de unificação feita pelo CNMP. Então, CAO do Patrimônio Público, Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Defesa do Patrimônio Público. É um órgão que presta auxílio, ajuda às promotorias que têm atribuição nessa área específica, defesa do patrimônio público. Então, eu atuo como um órgão auxiliar. Eu não tenho capacidade de execução. Eu não posso mandar ofício, eu não posso entrar com ação civil pública, ação de improbidade, expedir uma recomendação. Eu apenas auxilio o promotor lá na ponta, que muitas vezes está soberbado de atribuições, que lida com infância, com crime, com eleitoral, com cidadão. Eu auxilio ele nessa área tão específica, tão complexa, tão técnica, a desempenhar uma boa função. E o CAO, ele emitiu agora, no final de 2024, na época aí de eleição, pós-eleição, uma cartilha de transição para os novos gestores, né? Para os novos gestores, não, para quem está deixando, para a gestão cessante e a nova gestão. E aí, nessa cartilha, a gente identifica, acho que são 9 eixos lá, que toca a questão, passa pela questão. Eu queria que o senhor abordasse um pouco essa questão qual o objetivo, porque assim, o Tribunal de Contas também ele tem as resoluções dele. E eu vi que na cartilha também o senhor faz remissão a algumas resoluções do Tribunal de Contas que tem também um papel, está imbuído, não só junto com o Ministério Público, de acompanhar. E aí, qual a sua repercussão em relação à cartilha? O que é que ela... Quais foram as orientações? As orientações que ela... O que é que nos motivou a instituir essa cartilha? Infelizmente, vivemos num país pouco republicano, um país patrimonialista, um país clientelista, e um país que tem uma síndrome hermenêutica. Leandro Carnal aborda dessa forma
há uma dificuldade em se cumprir as regras. E sempre que nós víamos, sobretudo lá em Alagoas, esse período de transição, era um caos, era um Deus nos acuda. Então, eram os problemas que eram recorrentes. Atraso de pagamento de servidores, havia a raspa do tacho, como se dizia no adágio popular. Não se pagava os servidores nos últimos meses, até com uma forma de retaliação também pelo resultado inexitoso nas eleições. Havia supressão de documentos, havia supressão de objetos, bens móveis, até pneus de veículos, computadores, arquivos eram apagados, sistemas de informática eram deletados e havia uma perda de uma memória administrativa por completo. Para aquele gestor tomar pé da situação a partir do dia 1º de janeiro e conseguir empregar minimamente uma administração, a sua marca de administração, ele ia demandar aí pelo menos 3 meses. Isso impactava nas aulas, impactava nos atendimentos médicos. E aí, atento a essa realidade, e aqui me permita só contar um caso, já que eu estou nos causos, uma coisa mais contraída, um caso lá de Alagoas. Esse caso é bem interessante, pouco comentado ainda. Se você botar no Google, você vai ver. Na transição governamental do pai de Fernando Collor de Mello, que foi nosso presidente da República, Arnon de Mello. E eu não estou falando de uma transição governamental de uma prefeitura de pequeno porte, não. Estou falando do governo do Estado. E lá era um acirramento, uma briga política, ainda em Alagoas. A gente vê por Renan, Arthur Lira, são brigas viscerais. Exato. São brigas homéricas. E havia uma briga absurda. O Arnon de Mello sagrou-se vencedor. E aí o governador, derrotado, não satisfeito, em suprimir todos os documentos, levar tudo, deixar o paço do governo praticamente vazio, ele encomendou quilos e quilos de fezes dos detentos de Maceió. E ordenou que fossem lambuzados as paredes do paço governamental. Literalmente botou a merda no ventilador. Literalmente. Foi uma semana para desinfectar o ambiente. Depois, para você tomar pé da situação. Então, era essa a realidade. E se você pega hoje essas prefeituras, inclusive daqui do sertão paraibano, são prefeituras dominadas há décadas pela mesma família, ou por 2 famílias que se alternam, se revezam no poder. O acirramento político é gigante. O coronelismo ainda é Totalmente presente, é marcante. E aí, atento a essa situação, que eu sei que há dificuldades, inclusive a Constituição do Estado da Paraíba, não sei se você sabe, tem um dispositivo expresso que determina que seja formada uma comissão de transição. E para evitar todos esses entraves, orientar os promotores de justiça na ponta, já que essa é a função do CAU, e o gestor eleito e o gestor em término de mandato, nós elaboramos essa cartilha, fazendo alguns insights, transcrevendo algumas normas jurídicas que já eram de observância obrigatória e incorporando algumas boas práticas também no interior dessa cartilha, como a instalação e implantação das controladorias. Eu deixei de abordar um ponto, mas era também outro ponto interessante que deveria constar, que era a regulamentação da linha de corrupção pelos municípios, para instituir o PAU, o processo administrativo de responsabilização, mas em um momento posterior o CAU fez isso. Então, o que nós fizemos? Transcrever as normas jurídicas que o gestor eleito e o gestor derrotado deveriam observar e incorporar boas práticas. certo. No caso específico, por exemplo, você tocou aí no ponto da controladoria. Quais são as peculiaridades que a controladoria teria que ter? Os servidores têm que ser concursados, o controlador geral do município ele precisa ser concursado, pode ser comissionado, precisa ter uma estrutura própria. Quais são as peculiaridades defendidas pelo Ministério Público? Olha, eu tenho uma posição particular, não é institucional, que o município deve ter, no mínimo, para que ele se subsista como município, para que ele queira justificar sua manutenção como município, 3 cargos na estrutura administrativa, não falo nem nas demais estruturas. Fiscal de tributos, procurador e controlador interno. Isso os cargos efetivos, eu falo, não comissionados. Isso aqui é o mínimo que uma burocracia administrativa deve ter. Não há como você justificar que um controlador interno, que a pessoa que vai fazer seu controle, seja indicado por você. Não existe controle dessa forma. Tem que ser um órgão, um servidor com independência, com autonomia, efetivo, investido ali por concurso público. Então, o Ministério Público
entende que o controlador interno, por ser um cargo essencialmente técnico, assim como o é o de procurador, ele deve ser provido por concurso público. Mesmo que o procurador, o controlador geral seja comissionado, né? Então, seria possível uma estrutura onde o chefe da estrutura fosse como um nível de secretário e outros fossem da carreira, seria isso? Nós temos duas decisões do Supremo, monocráticas, que dizem que inclusive o controlador geral, o secretário de controladoria interna devem ser providos por servidor do quadro de controladores internos. Porém, o Ministério Público entende nesse viés de tentar resolver progressivamente os problemas. Eu entendo que, a princípio, a exigência estaria satisfeita se tivéssemos um cargo efetivo do controlador interno, deixando a possibilidade do gestor nomear o controlador-chefe de forma comissionada, ser um cargo político. Então, eu entendo que não haveria óbice. O Ministério Público, na minha percepção, não haveria óbice, desde que pelo menos um cargo desse controlador interno do município fosse efetivo. Aí a gente estava conversando mais cedo, Davi, queria que você repetisse aqui a ideia. Imagina um município que vai fazer um concurso para um cargo só, para 2 cargos. Qual seria a sugestão para esses municípios que tivessem pouca demanda? O que é que eles iriam fazer? E só aproveitando aí esse gancho, seria a questão também que eu vejo a restrição, por exemplo, a restrição na questão de salário. Porque a gente vem aquela de que um bom controlador, uma pessoa que vai fazer, ele teria que ter um salário. E nem sempre o salário de cargos estratégicos dentro da administração, pelo menos municipal, especialmente dos pequenos municípios, tem a questão salarial adequada para poder atrair os bons. Mas aí a gente vem a crítica que a gente estava tecendo antes de entrarmos no ar, né? Tem muitos municípios que não têm nem a capacidade de ser um município, né? Mas eu acho que falta de recurso não é. Todo ano eu renovo essa pesquisa. O menor município da Paraíba é São José do Brejo do Cruz. Hoje tem 1.733 habitantes, eu acho. 1.733, salvo engano. Era 1.699, cresceu, subiu um pouquinho nesse censo agora. 2024, eu tive a curiosidade de pegar no Sagres. Quanto foi que esse município obteve de receita? Tudo transferência, né? Nada receita própria. Mais de 27 milhões de reais. Pode colocar no Sagres. 27 milhões de reais para gerir 1.733 pessoas. Quanto é que está um custo per capita? Eu tinha feito com 1.699. Tinha feito um custo, levando em consideração isso. Aqui está um economista para me corrigir. Meu custo. Coloquei mais 600 do auxílio do Bolsa Família, né? Não sei como é que está Auxílio Brasil hoje em dia, como é que chama. Mais 600, que pelo menos uma família recebe lá no interior. E pelo menos um desses integrantes, uma família composta por 3 pessoas, que é bem modesta esse número, levando em consideração do sertão, daria uma renda mensal de R$6.000. Uma renda um cálculo bem bruto, bem amador que eu fiz, viu, Bratis? Me perdoe. Mas uma renda uma média de R$6.000, assim, por um núcleo familiar. R$6.000 no sertão, você é rico. Você tem um plano de saúde, você tem um padrão de vida. Para não existir, se esse dinheiro pego fosse dividido entre a população. Então, qual é a lógica? Como é que você, economicamente, justifica a manutenção de um município desse? E tem um dado peculiar, tem quase a mesma quantidade de habitantes e eleitores, né? É o voto mais caro do Brasil. Por quê? Qual o gestor que não quer controlar 27 milhões de reais? Poucas empresas privadas da Paraíba têm um faturamento desse de 27 milhões de reais. Então o gestor não me convence que é falta de dinheiro para contratar. Seria possível, nesses casos de municípios pequenos como esse, eles se juntarem a 2, 3, 4 municípios, fazerem um consórcio de municípios para fazer o concurso? Sem dúvida. Sem dúvida. Inclusive, tem uma decisão favorável do Tribunal de Contas já, em que 2 municípios, eu não sei se foi efetivado o concurso, mas fizeram uma consulta e o Tribunal de Contas chancelou essa possibilidade, que o concurso fosse realizado por meio de consórcio. E você, inclusive, nos trouxe outra sugestão que eu achei interessantíssima, Bratis. É um consórcio, também aí eu precisaria pesquisar, me aprofundar, um consórcio para gerir determinado serviço, determinada atividade administrativa. No caso, seria do controle interno. Não vejo óbvio também que 3 municípios se consorciassem para implantar uma controladoria interna supramunicipal que tomasse conta desses 3 municípios. Como se fosse um centro de custo compartilhado. Seja para controle interno, seja para área jurídica, seja para uma central de compras. A gente
teve a mudança da lei de licitação e tem a recomendação de ter centrais de compras. Então, talvez uma central de compras que junte a um conjunto maior de municípios, além de reduzir custos, centralizando os custos, eles teriam outros ganhos de escala, né? Perfeito. E até um plus aí teria, outra coisa positiva, que era uma independência maior. A partir do momento que verdade. você tá vinculado ao retira da consórcio, estrutura, exatamente, você se vincula ao consórcio, se vincula a 3 municípios, você Não tem. dota de maior autonomia, de maior independência aquele órgão que é tão importante Um para a controle estrutura administrativa, um controle interno É operacional. muito mais seguro sendo do consórcio do que sendo do próprio município. E é barato. E se ele for efetivo, tem resultados fantásticos na prevenção da corrupção. E a outra questão teria também na questão da licitação, fora a questão do quadro aí, que eu concordo plenamente, porque aí, só partindo do ponto, quando a gente fala fiscal de tributos, nem sempre todo município pequeno, talvez um fiscal de tributos praticamente é a taxa da feira, é um IPTU, mas aí no caso do consórcio, aí justificaria um fiscal de tributos para ele fazer uma fiscal, Até porque muitas vezes, Levi, o fiscal de tributos, ele deixa de cobrar o tributo por uma questão política. Ele tem receio, quer dizer, o gestor tem receio de cobrar um IPTU e o eleitor não votar. Ele vai ter, negativamente, ele vai... Na hora que se terceiriza, que cria essa comissão, que cria o consórcio intermunicipal, se desvincula da questão política. Então, o que a gente enxerga aqui, o que eu enxergo aqui é assim, no consórcio você teria ganho de escala, tanto na questão econômica como na questão de gestão. Deixa eu fazer, Fazendo essa... só uma crítica. O presidente do consórcio já ia sair candidato a deputado. Né? Mas Felizmente, mas não sai, não. Sabe nossa por quê? realidade aqui... O consórcio, em tese, a presidência dele fica sendo rotativa entre o pessoal que está ali. Então, você não poderia ter uma pessoa... assim, só se ele saísse realmente um bom gestor do consórcio. O que eu enxergo assim, é porque não é uma rotatividade dos municípios que fizessem parte. Então, a cada um tempo... Essa nossa discussão confirma o que estávamos dizendo, que alguns municípios muito pequenos não têm razão de existir. E nós estamos achando uma solução em consórcios, que vai agregar, englobar ali 2, 3, 4 municípios, para viabilizar a existência desses municípios. Então, não tem, só que no Brasil é difícil. Algumas demandas, algumas pautas são difíceis de serem até discutidas. Por quê? Porque vai enfrentar um grupo poderoso, extremamente poderoso, e que aquilo pode desagradar aquele grupo, que hoje, sabemos, é o grupo que está no poder. 70% dos deputados e senadores se mantêm no poder através dos municípios pequenos, é fato. É mais fácil controlar o voto desses municípios pequenos. Todo mundo sabe como é que funciona o escambo de voto por apoio político. Todo mundo sabe. E hoje, com as emendas, aí que essa casta ficou praticamente imutável. Hoje em dia, uma pessoa se lançar candidato, para quê? Se cada parlamentar desse controla, no mínimo, 10 milhões de reais de emenda, como é que você vai conseguir competir com uma pessoa dessa, mandando para prefeito A, B, C, obras? Não tem como. Vivemos uma ditadura, isso vai se transformar, não vai ter rotatividade nenhuma no poder político. Pode ter certeza. É um problema. Nós não estamos na Índia, mas as castas, né, pelo menos políticas, hoje são bem que uma realidade, imutáveis, né? Você vê a renovação do nosso quadro político é mínima, né? É mínima. Aí vamos pegar aqui na Paraíba, vamos pegar a renovação dos deputados federais, pode pegar de 10 anos para cá. Não tem, praticamente não tem. Não, e o que ainda deu uma oxigenada na administração pública foi o Instituto da Proibição nem o Instituto, foi a possibilidade de reeleição ser limitada, né? Mas isso para o executivo, né? Pro executivo, exato. Aí geralmente no interior ficam duas famílias, né? Se revezando no poder. Alguns só uma, viu? Aí coloca sobrinho, sim, porque a proibição é até 2º grau. Aí o sobrinho já não pega, é 3º. Aí sai colocando sobrinho, aí depois volta a esposa, aí ele, aí sai revezando. E no caso dessa cartilha, ela orienta, por exemplo, a questão documental, né? Que a gestão que entra, ela precisa tomar pé das informações da gestão pública e precisa ter esses documentos. Mas vamos supor que não tenha ocorrido adequadamente, seja porque foi solicitado e não foi informado. O que eu queria lhe perguntar é o que é que deve o prefeito, o gestor público que tomou posse agora em janeiro,
E agora, em fevereiro, ele percebeu que ele não tem um documento importante. Por exemplo, um contrato. O que ele deve fazer? Deixa eu reformular essa pergunta aqui para dar um tom até. Claro. Davi, você é o prefeito e o promotor é Davi. E aí? O que é que deve fazer? Eu imediatamente comunicava ao Ministério Público, comunicava ao Tribunal de Contas essa ausência de documento. Inclusive, registrava um boletim de ocorrência, porque isso pode configurar um tipo penal. Se houve intenção dolo de suprimir esse documento, ou mesmo se ele foi escondido ou suprimido para a finalidade de esconder alguma ilicitude, isso é crime. E pode esconder até um crime mais grave aí por trás. Então, eu adotaria essas 3 providências. Ministério Público comunicava formalmente, isso tudo eletronicamente a gente faz hoje. Tribunal de Contas também formalmente, e ainda ia na delegacia de polícia. E uma medida judicial de exibição de documentos também, só para ele poder assim, notificar quem seria o responsável. Se fosse um presidente de comissão, ou a presidente de comissão de licitação, o pregoeiro. Com certeza. Né? Com certeza. Se for, aí se tiver uma certa urgência nesse contrato, até o fornecedor querendo receber um pagamento de um contrato que estava em andamento e ele não dispõe desse documento, e ele já tem alguns indícios de quem pode ter, de onde pode estar esse documento, ele pode tranquilamente entrar com ação de exibição de documentos, inclusive pedir um pleito de tutela provisória para que o documento seja imediatamente exibido. Ou o dado fornecido. Exatamente, também, o dado fornecido. Na questão ainda de transição, eu ia tocar num ponto aqui, que é assim, só para levar insights. Como foi o insight que a gente teve agora do consórcio? Seria na questão da transição, a gente fala do prefeito que está saindo, do prefeito que está entrando, mas aí tem uns órgãos ali que a gente já falou. Tem a questão do controle interno. Tem uns órgãos que ficam meio que orbitando, que são órgãos públicos. Por exemplo, um banco, normalmente quem gerencia essas contas são bancos públicos, com caráter público. Banco do Brasil ou Caixa Econômica. Até que ponto é que se poderia, nessa comissão de transição, junto com essa comissão, tanto o tribunal, porque aí a gente não pode fugir, tudo bem que não teria jurisdição sobre ele, mas a gente não pode fugir que eles têm uma certa obrigação de participar, de ter que participar e fornecer e ajudar em que aquela transição saia da melhor forma possível. Por que eu coloco isso? Porque eu tive a curiosidade de ver a transição dos Estados Unidos e lá você verifica que tem uma lei americana, onde ela cria... Internacional, Levi, viu? Não, mas é porque a curiosidade para eu saber, assim, no momento, como foi essa transição de Trump. Porque a gente viu, que aí Davi até falou aqui no início, que no primeiro dia da assunção de Trump, ele já assinou o decreto. Ou seja, não foi uma coisa que ele fez em horas, isso já vinha sendo preparado. Quando você vê, são 2 escritórios lá, é um escritório de administração de orçamento, que eles chamam OMB, e o outro é uma administração de serviços gerais, GSA. Tem a sigla em inglês, mas vou me furtar. Aí, veja só. Então, esses 2 órgãos, eles participam, não são órgãos vinculados, pelo que eu entendi, são 2 órgãos totalmente, são da administração pública, mas eles não fazem parte não tem gerência direta sobre o poder que está sendo transmitido. E aí eu digo, então até que ponto é que se poderia, dentro dessa transição, se colocar como partícipe? Aí, se houvesse esse controle interno do consórcio, seria ele, os bancos. Aí eu lhe pergunto, essa ideia de chamar outros, de colocar, porque aí só o outro ponto. Hoje, a transição ela é feita muito por nomeação de pessoas. Ele nomeia 3 pessoas, mas às vezes não diz nem quem é a delegação, quem é responsável, por quê? Quem é que deve assumir a pasta da educação, quem é que vai assumir, porque aí você sabe quem é que está deixando a pasta da educação. O secretário da educação. Então, quem vai ser seu futuro secretário? Ele se comunique. A gente não tem essa conexão. Pelo menos a gente vê que na transição não há essa formulação. Esse é um problema da falta de planejamento, né? Você vê que municípios pequenos, a gente sofre muito com isso. O pessoal acha que ganhei a eleição, acabou. Só vou trabalhar agora dia 1º de janeiro. Mas não é. Você tem que preparar a estrutura administrativa para receber aquele novo gestor. Por isso que ela é tão importante, essa comissão de transição. E, lógico, quanto mais heterogênea, quanto mais contar com a participação de órgãos, instituições, entidades privadas, como os bancos, que haverão de operacionalizar aquelas ordens de pagamento, melhor será. Inclusive, tem um dispositivo
na cartilha de transição, Eu vi que é que tem a algum- disponibilização das credenciais, né? Sim. Das senhas, da criação das senhas credenciais, para que ele consiga operar a conta da prefeitura, consiga tomar pé já no primeiro dia de gestão, porque a máquina não pode parar. E a gente precisa romper com esse ranço coronelista de que a prefeitura é determinado coronel durante o período e eu estou passando agora para outro. Não, a prefeitura é de todos. É a continuidade A administrativa. continuidade, não pode haver solução de continuidade. Dia 1º de janeiro, Já. já terá gente lá, Deus me livre, mas infartando, No tendo um posto de AVC, saúde. passando mal, tendo uma diarreia, uma indisposição alimentar, e vai precisar daquele atendimento. Em fevereiro já começam as aulas. Já teremos aulas. E aquilo precisa estar pronto, organizado. Nós temos pacientes que serão transportados para hemodiálise na primeira semana de gestão. Isso aí vai ficar parado porque não tem posto de Primeiro combustível, dia, né? porque não tem carro, frota alocada. Essas situações excepcionais a gente precisa evitar isso e a melhor forma é dando continuidade, né? Assim, pouco importa se foi do mesmo grupo político ou se foi do grupo político adversário, a continuidade é necessária. Eu sonho que um dia, né, nossos tataranetos vivam nesse mundo aí, que o gestor tem um espírito republicano mesmo, de transmitir, de aceitar e de pensar na coletividade, não pensar no seu grupo só. E na coletividade. A coletividade precisa de uma administração pública eficiente. Sim. E eu acho que até inovadora, né, Davi? Até ele trazer essas novidades. Pronto, isso o que a gente coloca aqui, ainda que não esteja formulado em lei, porque eu li a cartilha e vi que lá ela tem pontos de novidades que podem atrair. E até o gestor daqui ao futuro, há 4 anos, o gestor que agora, 4 anos, se ele não for reeleito, ele absorver essa prática de chamar outros partícipes. Eu acho que não teria impedimento, nem do ponto de vista do Ministério Público, isso seria, como já foi colocado, não teria problema nenhum. Que aí, só fazendo um gancho com essa questão dos Estados Unidos, lá ele dota até o orçamento do órgão que estiver sendo... Ele dota com um orçamento para poder ter o custo do pessoal de transição do novo gestor. Porque aí é o que eu coloco. Os 2 meses que essa pessoa está trabalhando, se eu me desvinculei ali, eu vou ajudar naquela transição, porque eventualmente eu vou assumir um cargo de secretário. Como é que vai ser o pagamento? Como é que a gente fica? Então, hoje a gente finge que a pessoa vai receber alguma coisa no momento que ele assumiu o mandato, o cargo dele. Infelizmente, esbarramos também nessa falta de planejamento. Aí os Estados Unidos já estão um passo além. Já estão planejando até na peça orçamentária aquela possibilidade de transição, né? Aqui, o orçamento ainda, infelizmente, é outro cenário também desolador, né? O orçamento é quase uma peça de Word ali, um pacote Excel que você compra pré-formatado, os municípios. Ctrl-C, Ctrl-V. Ctrl-C, Ctrl-V, você pegar quase tudo igual nos municípios paraibanos. É quase um pacote Um outro problema comum que a gente tem na questão da transição, na verdade, são 2, são as continuidades de obras públicas, que eu sei que o CAU tem um trabalho importante, e eu queria que você comentasse, e com relação também à continuidade pessoal, assim, como é que essa abordagem, tanto de contratos que são de prestação de serviço, como de comissionados. Exatamente. Eu estava falando essa parte, me permita só inverter a ordem de sua pergunta, para começar com o pessoal. Eu estava falando disso ontem. Eu acho uma medida extremamente assim, amadora, provinciana, você chegar... E, inclusive, eu estou falando de gestores que não são novos no mandato, não houve uma interrupção na administração pública, são gestores reeleitos. Primeiro ato governamental em janeiro, exonera todo mundo... E depois vai readmitindo paulatinamente. Agora, eu não consigo entender a lógica disso. Isso demonstra toda a falta de eficiência, a desorganização de uma administração pública. Você não conhece seu quadro administrativo, você não sabe quem é prescindível ou não, quem é necessário ou quem não é. Para que exonerar todo mundo numa canetada só, num decreto, e depois sair readmitindo? Inclusive as mesmas pessoas que foram Inclusive as mesmas pessoas. É como se você não tivesse controle. Hoje nós temos sistemas extremamente modernos. Não é como antigamente que você tinha que fazer o recadastramento do servidor, o servidor ia enfrentava uma fila tamanho do mundo com um papelzinho, apresentava cara crachá. Isso não existe mais, isso é tudo informatizado. Você precisa mesmo disso. E a nossa preocupação era que obras e pessoal, especificamente. Por quê? Por conta dessas canetadas indiscriminadas,
E até com a finalidade, o nosso medo era até com a finalidade de burlar esse período ali da contratação temporária. Porque você rescinde e começa um novo contrato. Estou começando novo agora, uma nova gestão, começou o contrato a partir de agora. Para justificar aquele prazo lá legal, que é a depender da legislação municipal. Então, o gestor já faz isso. Eu rescindi o contrato agora, um contrato novo. E evitar também que a máquina pare. Isso não há lógica. E o segundo, obras. Obras, mais uma vez a gente fala do coronelismo, a gente sabe que tem essa identificação muito personalista de uma obra. Aquele posto de saúde foi Cicrano, aquela quadra, aquela praça foi o prefeito tal que fez isso, aquele calçamento foi o prefeito que me deu. Deu não, era uma obrigação dele. E aí a gente se preocupa muito com obras, porque o que é que a gente vê no interior? Quando há essa alternância de poder, o que é que se faz? Não, a obra é da gestão passada, essa aqui eu não toco não. Mas tem alguns gestores que também não ajudam, né? Que o nome do estádio geralmente é o do avô do antigo gestor, né? Inclusive, com relação a isso, só fazer um pequeno parênteses, Davi, ao que você ia continuar, com relação à gestão dessas obras, eu vi recentemente a dissertação do mestrado de um procurador do estado aqui da Paraíba, falando da possibilidade da cessão de naming rights de obras públicas. Eu achei isso espetacular, porque enquanto a gente vê grandes times, sei lá, Palmeiras, São Paulo, que vendem os direitos de nome dos seus estádios, eu fico pensando, por que não fazer isso para arrecadar para a obra pública? Imagina, a gente tem aqui um estádio, o Almedão, e se um outro município fosse construir um estádio, por que não vender os nomes, o direito da nomenclatura, ao invés de beneficiar, de nomear do grupo político, você vende isso aí e aumenta recursos para o ente público. Sem dúvida, interessantíssimo, Braço. Não tinha ouvido falar. Pois eu fiquei impressionado, muito bacana. Impressionado, Almedão. Pois é, por que não vende ali, traz uma fonte de recursos para manter aquela estrutura ali? Deve ser caríssima. É uma estrutura enorme. Aí a sociedade fica reclamando porque é mal conservado, sei lá, o espaço cultural. E por aí vai. A gente fica reclamando porque é mal conservado, mas porque para conservar precisa de recurso. Já que precisa de recurso, por que não vender? Não vende, exatamente. Salvo engano, isso aconteceu com o Pacaembu. O Pacaembu teve agora o Pacaembu municipal e foi feita uma concessão para administrar, para uma empresa administrar, e na concessão permitia o uso do naming rights. Tudo bem que não era especificamente um contrato com o município de São Paulo, era um contrato com essa concessionária. Mas a concessionária nada mais é do que uma executora de um bem público, né? Então, eu achei muito interessante essa possibilidade. Muito interessante. Que é uma forma do ente público que não tem dinheiro continuar uma obra, despessoalizar completamente. Não é de um grupo, não é de outro, não vai nomear por ninguém desses grupos e aumenta a receita. Eu achei muito legal essa muito interessante, muito interessante. É um ativo que ele tem, que ele pode ir, né? Tá certo. Com certeza. E a gente vê o custo disso é altíssimo, a manutenção desses empreendimentos. Mas a nossa preocupação, voltando lá à temática da obra, era essa, era o abandono da obra diante da nomenclatura ou mesmo da marca do signo da gestão anterior. Outro problema grande eram as obras. Muitas obras paralisadas são obras custeadas com recursos federais. Muitas mesmo. Era o caso das construtoras contratadas na gestão anterior e que a obra ainda estava em andamento e o gestor do novo mandato não querer pagar, não querer continuar o pagamento das medições. Por quê? Porque foi um contrato celebrado lá, às vezes aquele construtor não apoiou ele, enfim, todo esse problema, toda essa problemática. E a gente sabe que obras não se conclui, o ciclo da obra é longo. Ela geralmente começa em uma gestão e finda-se em outra, né? Então, sim, nós tivemos uma certa precaução, alertamos os promotores de justiça e as promotoras para que catalogasse direitinho as obras e instasse os gestores eleitos a continuar a execução dessas obras. A quantidade de obras paralisadas aqui na Paraíba é absurda. E caso não fosse continuar, que justificasse adequadamente, né? Que justificasse adequadamente, exatamente. E promover a responsabilização, porque se uma obra foi inacabada, alguém é responsável por isso. Ou quem fez um projeto inadequado, mal feito, inservível ali, uma catedral no deserto, ou porque por falha na execução. Essa questão de catedral no deserto, eu lembrei, um amigo nosso, auditor lá do tribunal, o Júlio, ele comentou de
de uma represa que tinha sido feita, numa região altamente sem futuro, assim, que não tinha uma população que seria beneficiada por aquilo. E aí ele instou o gerente lá da obra para saber por que estavam fazendo aquela represa naquele lugar. E aí a defesa, a alegação foi que aquilo tinha sido decidido através do orçamento participativo, orçamento popular. Então, se a população decidiu fazer aquela obra, mesmo que seja absolutamente sem sentido, o governo do estado estava executando aquela obra. Então, às vezes, tem situações desse tipo que a gente acha que é tecnicamente inadequado, mas por questão política ou algum benefício específico, ela é feita, né? Nós tivemos em Alagoas um caso bem interessante, que foi uma emenda parlamentar, né, para uma escola comprar kits de robótica. Não sei se você acompanhou isso. E a escola era de chão batido, não tinha banheiro. Então, kit de robótica para uma escola que não tem banheiro. Então, qual é a técnica dessa destinação? Nenhuma. Isso não leva em consideração nenhum critério de necessidade aí na implementação da política pública. Isso é um problema que, no geral, o controle, de modo amplo, seja o Tribunal de Contas, seja o Ministério Público, a gente faz um levantamento meramente formal, né? E aí só vê, por exemplo, no caso da educação, os gastos com a educação. Porque esse tipo de gasto é um gasto legítimo, por mais que não tenha resultado efetivo nenhum. Se a criança não tem o mínimo de saneamento na sua escola, a tendência é que a qualidade educacional só caia. Então, ao invés de olhar o resultado, a educação efetivamente implementada, a gente olha somente o recurso alocado para aquela construção. Então, é algo que a gente tem que mudar, é a forma de fiscalizar, a forma de controlar, olhando mais o resultado do que o cara crachá, né? Do que essa formalização. Com certeza. Então, falando em controle, a gente vê a contextualização legal, né? E falando sobre isso, tem a nossa lei de improbidade administrativa, que inclusive agora está em pauta, estão falando em reduzir o período de inelegibilidade, né? Que é uma das consequências da condenação dolosa do crime de improbidade administrativa. E aí eu sei que Davi tem até um certo estudo nessa questão de atualização legal da improbidade, que eu já vi em outras entrevistas que ele concedeu. Ele falou sobre isso, sobre essas reformas, né? Mais especificamente as reformas legislativas quanto à penalização do mau gestor. Então, Davi, fala. Boa pergunta, Marcos. Eu acho que a lei de improbidade necessitava, sim, de algumas modificações legislativas, e já havia, inclusive, uma comissão formada, presidida pelo ministro Mauro Campbell, à época, por grandes juristas, Emerson Garcia, de forma mais eclética possível. Pessoas da advocacia, Marçal Justen Filho, pessoas do Ministério Público, Emerson Garcia, Sérgio Cruz Arenhar, pessoas dos tribunais, Poder Judiciário, como Mauro Campbell, que visava aprimorar a legislação do combate à improbidade administrativa, incorporando a jurisprudência já consolidada no STJ e trazendo algumas evoluções aí. O problema é que nos estertores, ali no apagar das luzes, foi apresentado um substitutivo que desfigurava por completo esse projeto. E aí, vários pontos da lei de improbidade administrativa foram absolutamente desfigurados. Nós entendemos, sim, que precisavam de um freio de arrumação. Não era favorável à figura culposa da improbidade. Tem que ter dolo demonstrado. Mas algumas alterações foram draconianas para o combate à corrupção e improbidade nesse país. Absurdas. Hoje em dia, você tirou a escala de prioridade. Vou dar um exemplo aqui bizarro. Na minha percepção, bizarro. Você tirou da escala de prioridades o bloqueio, para fins de disponibilidade de bens, o bloqueio de ativos financeiros. Ele está lá por último. Primeiro vem imóvel, carro, avião, aeronave, semoventes. A liquidez. A liquidez. Isso não há lógica, assim, na cabeça de um ser humano normal. Se não é para se autoproteger. A própria lei de execução fiscal, ela coloca o inverso, né? Coloca primeiro o que tem maior liquidez. liquidez. Processo civil, o que tem maior liquidez. Isso não tem lógica. E aí ele criou praticamente uma barreira. Uma barreira intransponível. Ninguém consegue mais indisponibilidade. Porque eu vou atrás de semovente, de um bocado de coisa para depois... Que era um bacen, tudo digital você fazia. O mal intencionado
Se ele perceber que você já está diligenciando com todas esses bens, Já bloqueia, ele já dá um migra, jeito né? de esconder. E eu só vou dar mais 2 pontos, assim, absurdos. Outro foi fechar o rol do artigo 11 sem ampliar as possibilidades de reprimenda de outros atos de improbidade. Assédio sexual hoje na repartição não é improbidade administrativa, assédio moral não é, tortura não é, violência policial não é. A tortura é praticada dentro de uma delegacia de polícia ou mesmo dentro da repartição pública. Não é só polícia que perpetra tortura, não, mas dentro de uma repartição pública. Hoje, uma tortura é um fato atípico no campo da improbidade administrativa. Aquela pessoa vai ser responsabilizada criminalmente. Mas quer dizer que aquilo não é uma conduta ímproba? Pelo amor de Deus. Então, são vários outros exemplos de coisas esdrúxulas que a lei de improbidade administrativa trouxe. E outras escamoteadas, dissimuladas. Olha que coisa interessante. Eles aumentaram a pena da proibição de contratar com o poder público, aumentaram para 14 anos, num ato que gera enriquecimento ilícito. Aí todo mundo achou, poxa, eles aumentaram a pena, que legal, né? Não. Eles tiraram a pena mínima. E aí, quando você tira a pena mínima, para você subir um degrau, você tem que justificar. Por que você está justificando? Ninguém vai chegar nos 14 anos de suspensão de direitos políticos ou proibição de contratar com o poder público. Só se for aquela alma cebosa. Não, o juiz vai ter que justificar, fundamentar. E aí, se o juiz fundamentar de maneira deficitária, o que é que ele vai ocorrer? Abrir incêndio de recurso. Exatamente. Antigamente tinha uma pena mínima. O juiz botava na pena mínima, não precisava nem fundamentar. Como é que ele ia recorrer daquilo? Estava na pena mínima. Sim. Agora não. Se aumentar um degrau e o juiz fundamentar, ele vai dizer que a fundamentação está equívoca, que foi errada, e aí desproporcional, vai recorrer para cima e para o STJ e STF, e aquilo vai gerar prescrição. Infelizmente, a verdade é essa. Inclusive, tem até uma redução na prescrição, né? A instituição da prescrição intercorrente, que agora é 4 anos, antigamente não tinha, entre os marcos, né, entre o ajuizamento da ação e a sentença condenatória, tem que ser 4 anos. Mas o STJ já tinha feito um estudo que esse prazo aí demora, em média, 4 anos e 2 meses. Então, eles colocaram 4 anos já para estar dentro da janela. Então, é extremamente difícil. Sabemos como são complexas as ações de improbidade. Isso vai provocar, infelizmente, uma enxurrada de prescrições. O Ministério Público está atento a isso. Inclusive, nós temos uma proposta. Vamos encaminhá-la ao presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, doutor desembargador Fred, para que façamos um esforço concentrado, cooperado, Ministério Público e Poder Judiciário, ou para julgamento dessas ações, ou mesmo para solução consensual por meio de NPCs, concentrada e cooperada, no sentido que o Ministério Público, no sentido de que nós, o Ministério Público como autor dessas demandas e o Poder Judiciário como órgão julgador, nós possamos unir esforços para dar uma solução, seja favorável ou contrária. É importante esse tipo de mudança. Momento Pomodoro. O assunto é um assunto mais tenso, mas mais tenso, eu acho interessante, Davi, que por um lado você tem essa visão dos problemas que foram criados por essa mudança na lei de improbidade, mas por outro, e aí inclusive essa ideia desse podcast é a gente apresentar, existem gestores que são corruptos, mas existem muitos gestores que são bem intencionados e eles só não sabem quais caminhos perseguir, né? Então, um caminho consensual que o Ministério Público vem procurando é exatamente tentar ajudar o gestor, como você vem fazendo, tentar orientar o gestor a tomar as melhores decisões na gestão pública de modo geral. Essa alternativa de orientar o bom gestor para as melhores decisões, elas vêm crescendo. A gente conversou ontem com o Oswaldo, e eles que o próprio Poder Judiciário também vem adotando, seja a ideia da justiça restaurativa, sejam os caminhos de consensualismo para tentar melhorar e aprimorar a gestão pública ou em outras áreas. Então, quais são os passos que o Ministério Público vem tomando para, não na parte de persecução, não na parte tradicional de combate à corrupção, mas na parte de ajudar a administração, de orientar a boa administração desses gestores bem intencionados? O que é que vem sendo feito? Assim, como é que o Ministério Público pode ajudar esses gestores bem intencionados? Exatamente. Eu tenho uma predileção também pela solução consensual, tentar resolver de forma negociada. Mediação, né? Mediação, e isso é bem melhor você
de maneira estrutural resolver aquela problemática do que estar ajuizando ações de improbidade que demorarão uma década para tramitar em todas as instâncias, que sabemos que vai até o STF. Porque geralmente o polo passivo é composto por pessoas abastadas, que têm dinheiro, que vão contratar bons advogados, bons escritórios, que levarão até as últimas instâncias. Então as soluções negociadas, eu acho que elas são muito mais efetivas para a recomposição do patrimônio público lesado. E sempre as cartilhas, as orientações que nós estamos propalando entre os promotores é nesse sentido. A última agora que nós fizemos foi sobre os regimes próprios de previdência. E aí, eu digo a você, é uma hecatombe prestes a explodir. Só um parênteses com relação a isso. Tem um estudo do IPEA que estima que o déficit atuarial dos institutos de previdência municipais e estaduais equivale a 2 vezes o PIB brasileiro. Não é o déficit financeiro, não é o déficit contábil, é o déficit atuarial. Então, ou seja, há algo que ainda não se concretizou, mas que eventualmente vai se concretizar. Quando as pessoas se aposentarem, quando as pessoas morrerem, os institutos de previdência não vão ter recursos para financiar. Parte significativa desses institutos são os municipais. Municipais. A gente tem no estado da Paraíba 223 municípios e mais de 70 institutos de previdência. São 70 municipais e o do estado. O estudo do TCE diz que alguns municípios, aqui vou citar 2, conforme o estudo do TCE, auditoria, é um estudo relatório especial, né? Uma auditoria né? foi que teve sobre o Instituto de Previdência. Primeiro quadrimestre de 2024, período de referência, eu não sei se foi período de referência, foi período de referência. Temos municípios como Bahia e Picuí que não tem reserva financeira. Não tinha reserva financeira. Você tem noção do que é isso? Os aposentados já recebem lá dos cofres do município. Imagina essas pessoas. Os atuais. Imagina daqui a 10 anos. 30%, eu acho, um número assim, mais de 15% não tinha reserva para pagar um mês. 30% não conseguia pagar mais de 12 prestações. Então, é insustentável, não tem lógica. Não tem lógica. Os gestores utilizam isso como reserva de contingência, como reserva para necessidades mais prementes, para pagamento de folha, enfim. E isso está se transformando num rombo gigantesco. E o pior, a contribuição previdenciária do ente para o INSS, para os que estão vinculados ao RGPS, com esse pacote de exoneração, estava em 8%. Vocês acompanharam isso? Uhum. E agora ficou escalonado, a 2028, acho que 29, é que vai voltar ao patamar anterior, que é 20%, né? Yeah. Atualmente aqui na Paraíba, sim, e servidor lá, a contribuição do servidor para o INSS, ela parte de 7,5% até 14%, né? Salários mais altos. Sim. Então, 7,5% no salário mínimo. Eu peguei as leis, esse estudo do TCE dos municípios. Os municípios, as contribuições de servidores são 14%, não existe 7,5% a escala gradual. O mínimo E o mínimo do ente é 20%. Mais a suplementar. Mais a cota suplementar, que é uma realidade. E poucos conseguem implantar. Poucos, eu não vou dizer... Pronto. Minha pergunta para você que tem formação em economia, qual a lógica de você manter um instituto de previdência municipal se você está pagando, em tese, pela lei, deveria pagar mais, só que você não recolhe? A lógica é o quê? Ele não recolhe. É não recolher. Porque o INSS está te cobrando. Hoje, 8%. Tu tá pagando 20%, tu deveria pagar 20% pro teu RPPS. O INSS está te cobrando 8%. E do teu servidor ele vai cobrar 7,5%, que 90% dos servidores municipais são salário mínimo. Ou seja, é mais barato pro servidor. Então, talvez uma boa saída para os municípios que têm institutos próprios e um gestor sério é fazer um planejamento para a extinção do seu instituto e migrar para o... Sem dúvida alguma, o Ministério Público é absolutamente favorável. A princípio ele vai se assustar, porque obviamente o INSS faz um cálculo lá também que não quer sair perdendo, o RGPS, que ele vai ter que assumir o passivo dele. Mas, para o futuro, seria muito melhor. Se ele não pensar só no mandato dele e pensar no pagamento, na sociedade, no pagamento dos pensionistas e aposentados que se aposentarão futuramente, no bem daquele município, ele vai fazer isso. Pode ter certeza. Vai extinguir o Instituto de Previdência. Não tem como. Fora, esquecemos ainda, custo administrativo. Sim. 2%.
que ele tem que manter aquela Sim, estrutura a de servidores. estrutura E não é que os servidores sejam, às vezes, mal intencionados. Não tem capacidade de fazer um plano de política de investimento. Isso é uma coisa muito complexa. Tem que ter o curso, tem que ter Tem que o curso da ter Andima, curso. então é complicado. É muito complicado, é muito mais fácil uma previdência dessa, uma estrutura governamental da União, já que está toda pré-estabelecida, ele gerir isso, saber o déficit atuarial, se precaver, a União editar uma PEC lá, estabelecer novos requisitos, do que um município desse não tem condições. Perfeito. Eu sou favorável à extinção. Município que não, obviamente, pequenos e médios municípios. Municípios grandes, como João Pessoa, Campina Grande, Cabedelo tem um caixa gigantesco. Boa Vista também parece que é um município meio... Parece que Boa Vista também tem um caixa bom, um caixa que chamou a atenção. Acho que era Boa Vista e Cabedelo. Municípios grandes ou de médio porte, assim, Patos, Souza, pode ter. Municípios pequenos não têm condições de... E o fato de poder ter não significa que tem que ter. Exato. Então, mesmo municípios de porte médio, eles poderiam também ter os servidores vinculados ao INSS. Porque era questão de ver a solvência dele ao longo... Aí é como tá. Nem todo mundo, é o caso Boa Vista, talvez, eu não me lembro se era Boa Vista, mas Boa Vista parece que ele tem uma questão de capacidade de manutenção do Instituto. Mas a maioria, eu concordo. Inclusive, eu acho que isso já foi até ventilado no pleno, eu acho que levantado até pelo conselheiro Fernando Catão, que ele sinalizou nessa linha de muitos institutos tinham que entrar em extinção. Insolvência. Isso seria, acho que um grande avanço para... Porque a questão de previdência é um problema sério e que vai afetar... Sério. Vai afetar a economia nacional. Não vai afetar só esses municípios. Porque quem vai suprir mais cedo ou mais tarde vai ser a União. A União, no começo, achava que tinha feito uma grande ideia que foi deixa os municípios criarem. Abriu a torta e a direita. 98 foi estimulado. Foi estimulado. O INSS queria tirar aquela responsabilidade das costas. Por quê? Porque os municípios eram insolventes, dava todo um transtorno ali no repasse do FPM, quis tirar, criem suas previdências. Prestou pouquíssimo auxílio, pouquíssimo suporte, todos os municípios criaram. Agora, em 2019, na emenda constitucional 103, que ela disse, epa, deu certo esse negócio não. Mas proibiu, não cria-se mais. O que tem. Sabe quantos institutos de previdência municipais existem no Brasil? Mais de 2.000. É sem sentido. Assim, 40% dos municípios do Brasil têm instituto de previdência. É insano. Eu já peguei situações que o pessoal chegava assim, esses estelionatários, eu tenho um banco muito bom aqui para fazer investimento e tal, e numa negociata lá com o gestor do Instituto de Previdência, colocava o dinheiro num título velho safado desse, o dinheiro pode até ser sumia. que o presidente do Instituto de Previdência tivesse boa intenção, não dá para presumir, para saber. Porque a gente está falando de pessoas que não têm uma formação adequada, não é um investidor, não tem nunca capacidade trabalhou de no fundo de investimento, então não sabe. Ele fica a mercê, sabe de quem? Às vezes de um assessor no atuarial ou do gerente de banco. E não às vezes é de uma empresa privada que também, faz essa análise, essa auditoria. E para você compreender, nós que somos da área jurídica, não somos, obviamente, dessa área assim, mais técnico-contábil, mas para nós compreendermos esse relatório do TCE, tem que ser uma leitura muito atenta, muito específica, muito cautelosa, para poder não passar nenhum detalhe. Agora, imagina o presidente do Instituto de Previdência que ganha, sei lá, R$ 2.500, R$ 3.000. Não dá para exigir uma qualificação extraordinária. Não. Na realidade, eu tenho até pena que é um abnegado. Porque tem setores que ninguém quer ir. Aí pega aquela pessoa que está mais ali vulnerável, dá uma comissão e bota ele como presidente do instituto. Dá para fazer um consórcio aí, para administrar esses institutos? Rapaz, eu acho que eu sou mais na linha nem do consórcio, sou mais na linha de instituição. Eu acho que não seria nem manter, porque ainda o consórcio pode um dia também criar o mesmo problema. Eu acho que porque você acaba botando aquele mesmo volume de pessoas, acho que seria a questão da extinção. Extinguir, eu também acho. Extinguir. Tem que ver quem extingue. Era alguns municípios mesmo, né? Sem que não tem. Não tem lógico. Não tem. A gente Se a gente fala de problemas, são problemas estruturais por falta de capacidade pura de. A gente está falando de 70 institutos de previdência. Dificilmente, até nós que trabalhamos com o estado inteiro, todos nós 4, dificilmente algum dos 4 aqui é capaz de citar 70 municípios do estado da Paraíba. Porque a gente está falando de municípios muito pequenos. Muito pequenos. Sem estrutura. Agora, e aproveitando essa questão de investimento, de oportunidade de saldo que tem instituto que... Vai falar da Avestruz? Não, vou falar da Avestruz. A Avestruz Marcha ali foi um tiro no pé. Tal qual o Instituto de Previdência. Quem cria, é tal qual. Inclusive o Instituto de Previdência
é a mesma ideia da pirâmide, né? Sim, só pirâmide. funciona se tiver mais gente entrando que Perfeito. saindo. Pronto. Porque tínhamos que ter um economista para dar aqui, resumindo. É a ideia da É pirâmide. uma pirâmide. Final. É uma pirâmide. E em algumas pirâmides... Ele tá entrando agora. Quem entra por último. Nosso amigo Levi aqui tem experiência. Entrei na Ele avestruz master. entrou no... Comprei uma avestruz com 3 meses, mas acabei não levando a bichinha. Agora... E depois não chegou lá na fazenda para levar o Não, avestruz porque para quando casa. eu vi já estavam levando e eu ia fazer o que com o avestruz dentro do apartamento? E uma criança e minha Mas nem o esposa. ovo do avestruz? Não, Vai mas salvar. lá, não tinha um ovo que no dia lá a gente fez bateu uma foto, comeu uma carne da avestruz. Foi. Bom, mas aí nessa questão, em Tubiacanga. E Odorico Paraguaçu. Não sei se tu Não é da idade dele, da não. tua idade, mas tu sempre bem aqui tinha Odorico Paraguaçu, até nessa É que ele é mais velho, ele... mas aí botando uma cidade. Tem uma tendência agora aí, que é só levantando aqui, de alguns municípios, não é fora do Brasil. Não é fora do Brasil. De criação de bets municipais. Não, Não sei pelo- se chegou a essa, se chegando a essa. Chegou já ao teu. Qual é o medo? Qual é a questão do medo? É a questão de que peguem o recurso do Instituto e aí é o medo. Chega um espertalhão e diga ali ao presidente do Instituto, olha, vamos tentar aplicar isso aqui, porque aqui pode ter um retorno financeiro melhor. Não, mas voltando aos naming rights, eu acho que o primeiro candidato é a Beth. Pra pegar o nome do estádio, viu? É que seja. Inclusive, no trabalho lá do procurador, só já que você voltou nos name rights, ele coloca, inclusive, os limites éticos e afins que teriam para os name rights. Por exemplo, ele até cita lá no trabalho, um hospital não poderia ser comprado os name rights, um hospital público não poderia ter name rights de um plano de saúde. Realmente seria esquisito, né? Imagina, ao invés de ser trauma, seria hospital Unimed, seria meio esquisito, assim, uma relação desse tipo. Então, a questão de se for, em alguns lugares, empresas de bebidas não poderiam, a Betis não poderiam, porque está ali no O limite. processamento seria o quê? Leilão? É feito um leilão? Seria Abrir um como leilão, uma concessão, exatamente. Você abriria um leilão, quem pagasse mais, ou você venderia mesmo um valor? Seria isso uma venda Seria a venda, mas a venda através de leilão. Sim, entendi. Um leilão crescente, como acontece Sim, nas concessões em geral. entendi. Do mesmo jeito que você estivesse vendendo. interessante. Eu fiquei encantado com essa Não, ideia. fantástica. Não? Porque se a gente tem falta de recursos, seria... Mas Sem dúvida. não acho que deva vender a folha de aposentados, não. Essa questão da Previdência, acho que o melhor caminho é esse que você... E você fez uma síntese agora que até nas próximas peças, manifestações, eu vou colocar. É uma verdadeira pirâmide financeira. Mas é. Assim, Quem se aposentou eu agora... sou doido para Beleza, tem 10 anos aí de Eu sou doido pra- subsistência. Eu sou doido para sair dessa pirâmide. É. Se o governo do estado me desse a opção de pagar ali só com relação ao INSS e o resto eu investisse sozinho, eu preferiria. Sair, né? Porque o prejuízo seria menor. Mas sim. é uma pirâmide e eu tô lascado, porque a gente vai trabalhar aí mais 40 anos e sem perspectiva. Sem perspectiva. Você investiria em avestruz? E tem aquelas Nem burlas. em avestruz, nem na Brás Company. E tem as ideias que é a segregação de massa, que o pessoal fica aqui. Aí é o que eu digo. Ainda que tente se fazer, pelos pequenos municípios, não tem condições. Você não tem saída técnica, nenhuma saída técnica. Não Mas tem. Acho que Não depois tem. a gente tem que fazer um programa específico com relação à Previdência. Correto, Porque pra existem poder. várias peculiaridades de entes, por exemplo, essa questão de segregação de massa, a possibilidade de ter regimes complementares, como acontece na União. É uma discussão bem interessante. Aí essa a alucinação, a miopia que eu vejo nos gestores. Nós não temos dinheiro para fazer um concurso só para um cargo de controlador, de procurador, de fiscal de tributos. Mas você tem dinheiro para manter um instituto de previdência que não é algo Sim. pequeno. Então, se você não tem condições para isso, então acaba o seu instituto de previdência, delega o INSS, pague lá o custo de administração INSS, que sai muito barato para o seu servidor e para você. Sai mais barato. E o custo de uma boa controladoria, ela pode trazer retorno, né? Porque uma boa controladoria, ela vai conseguir absorver bons contratos, preços bons, menor desperdício, né? Menos problemas para os gestores no Tribunal de Contas e no Ministério Público. Também, né? também, é verdade. É. Que isso, sem dúvida, tem um resultado. E importante. falando na questão de controladoria, só aí citando. E qual é a questão? Às vezes, controlador, o pessoal confunde muito com procuradoria e tem a mania de achar que o controlador tem que ser alguém da área jurídica. Normalmente é isso, aquela questão da pessoa que entende, não é o procurador, o controlador não tem um viés de só defender na área jurídica. Tem muita gente que fica nomeando, não, meu controlador é doutor fulano e tal, mas qual é a experiência que ele tem na área de gestão? Não tem, ele é bom advogado, mas não. Aí voltando para aquela primeira pergunta que você
me fez no começo do podcast. Davi, o que é que o gestor bem intencionado pode fazer? Para mim, o primeiro passo é se cercar de pessoas qualificadas e técnicas. Se ele quer ser um bom gestor, se ele é um gestor bom intencionado e quer sair como um bom gestor junto aos órgãos de controle, comece logo fazendo concurso para controle interno, concurso pagando uma boa remuneração, porque não adianta também fazer um concurso e pagar um salário mínimo, porque aí você não vai selecionar um quadro qualificado. Pagando uma boa remuneração, se cercar de pessoas boas, técnicas, tanto em primeiro escalão, não coloque sua esposa, sua filha, seu filho, para tomar conta de todas as pastas, que é o que a gente está vendo. É no mínimo 3. No mínimo 3 hoje em dia. Cidades até de grande porte estão aderindo a essa prática de colocar em cargos políticos, embora o Supremo tenha chancelado, na minha percepção, na minha ótica, de forma totalmente equivocada, mas o que nós estamos visualizando é um abuso. Inclusive o Supremo vai revisitar esse tema agora em fevereiro ainda, para ver se chancela ou não essa possibilidade de nomeação de parentes em cargos políticos. Vai me perdoar aqui. Fiquei na curiosidade e dei um Google aqui, concurso para controlador interno. Apareceu aqui, controlador interno alfabetizado. 3 vagas, R$3.300. Aqui. Para onde? Qual é o... Não, deixa, vamos... Paraíba ou fora? Não, tá aqui o site de concurso. Não cheguei a ver o município. Mas tá aqui, controlador interno precisa ser alfabetizado. Ainda bem. Menos mal, né? Qualificação... Mas o salário não está tão indigno. Não, o salário está não. É isso que eu ia dizer. O salário está até bom para alfabetizado. Né? E para o que a gente observa aí nos Sim. municípios, é um salário mínimo, estou colocando, fiscal de tributos, nível médio. Acho que tem que ser nível superior. Para fiscal de tributos. Fiscal de tributos, com certeza. É que ele vai tomar conta ali da arrecadação. Como é que você vai justificar um fiscal de tributos no município desse Aqui, sendo comissionado? Controlador Sabe que interno. não vai cobrar de ninguém. Posso falar que é longe. Lá no Rio Grande do Sul, Tiradentes do Sul, R$2.300. Nível fundamental ou superior. Ou superior? Interessante o ou. É porque é bem próximo. Fundamental ou superior. Tá. Porque assim, se você tem... em geral, se você tem um superior, você tem um Fundamental. Tem. Mas, enfim. E na questão de tributos, tem a questão da arrecadação própria, que aí é o que eu digo. Tem município que a gente se perde, porque tem município que está... Eu até estava comentando hoje, essa semana, com um colega aqui, Davi, que tem município que a gente sabe que a movimentação de imóvel é gigante. Você vê uma queda no ITBI, a gente enxerga que tem uma queda. Não teria uma lógica de ter uma queda naquele ITBI com a quantidade. Mas não tem alguém na prefeitura olhando isso. Ele se perde aquela receita que Nós fizemos... O Ministério Público fez um projeto muito bacana, IPTU legal, que visava dotar a estrutura das administrações tributárias do mínimo de organização. E o que a gente percebeu é que vários municípios sequer eram credenciados à rede bancária para receber seus tributos. Recebia lá na tesouraria um dinheiro, passava um recibo, ninguém sabe onde ia esse dinheiro. Que coisa. E aí nós conseguimos, demos significativos passos, e mesmo o município sendo muito pequeno, tem uma empresa ou outra ali que pode sim cobrar um IPTU, um ITBI, tem um posto de gasolina que você pode cobrar, tem as taxas que você pode cobrar. Então você precisa organizar. Mesmo que você dê isenção a boa parte dos munícipes, que é justo que dê, que são pessoas de baixa renda, mas tem uma transferência ali imobiliária, tem cidades pequenas como Piancocos que tem mansões. Itaporanga são mansões. E a isenção tem que estar disciplinada, né? Disciplinada, então, exatamente, regulamentada. Se for realmente tempo, qual é o benefício. Tem até outra questão do artigo 14 da LRF, dizer qual está renunciando, o que é que exatamente, vai trazer. Se está renunciando receita, não pode o que é depois... que ele vai trazer, quais são os impactos que vai trazer, o que é que você está compensando. Além da questão da renúncia, da previsão lá da LRF, também existem as restrições. Se o município ele renuncia a receita, a boa parte de recursos de transferências diretas ele não pode receber. Sim. Porque, imagina, o Estado, a União não vai repassar alguns recursos voluntários, transferências voluntárias, se ele está abdicando voluntariamente de receber os seus recursos próprios. Então, perfeito. O planejamento tributário do ente público também é importante para garantir essa, como o Davi disse, por mais que seja, às vezes, pouco o valor baixo, mas é alguma coisa. É alguma coisa. Sei lá, ISS... será que não é um valor significativo, por causa do Simples Nacional. Pronto, tocando no Simples, eu vi muita questão de, especialmente aqueles grandes contratos, que é a questão de município.
Não só falando da questão de município que está sediado, porque o pessoal fala que eu falo muito, mas é porque quem tem mais idade vive mais, aí fala mais. Eu ia puxar para informar que a gente está encerrando aqui. Não, mas é 2 minutos aqui, que é assim, município onde eles preferem abrir a empresa em município menor, ele presta o serviço naquele município, tira a nota nesse aqui, e ele opta no Simples, ele emite a nota para cá e ele não emite a declaração dele para o Simples. Por quê? Porque ele sabe que, se ele emitir a declaração, o município, onde ele prestou o município, tem que fazer a chamada no Simples para receber o recurso. Então, um dia eu perguntei ao secretário, você sabe a quantidade de empresas de Simples sediadas no teu território? Ele disse, não sei. Qual é a capacidade de empresas do Simples sediadas no teu território? Para você saber se aquilo é compatível com o que está sendo repassado, ou tem alguém ali que está emitindo nota e não está... Você sabia que Interessante. a maior arrecadação do município é o Simples, ou é o ISS hoje, é ISS e TBI, depois IPTU. IPTU é o menor arrecadação, pelo menos municípios grandes, né? Cabedelo é assim, João Pessoa é assim. É, por causa do Simples. O ISS é topado em primeiro lugar, por subserviço. Davi, estamos chegando aqui nos finalmente da nossa conversa, nosso bate-papo. E eu queria que eu deixasse aqui com a mensagem que Davi deixaria para o gestor, quem está hoje à frente da máquina pública, que está gerindo uma instituição, gerindo um órgão, e até aqueles que estão na ponta lá na comissão de licitação, estão de frente, no operacional. Eu acho que a gente fazer diferente, né? Se cercar de pessoas capacitadas. Não adianta o gestor achar que vai conseguir fazer tudo na administração pública municipal se ele não tiver o quadro que o assessore de forma qualificada. Cercar de pessoas qualificadas e honestas. E cobrar mesmo integridade e honestidade dos seus servidores, dos seus assessores diretos, para que nós possamos sonhar com um país melhor. Não é fácil viver um país que é cercado por corrupção. É fato. Isso aqui não é clichê, não é discurso repetitivo. Nós vivemos um país extremamente corrupto, em que as coisas são resolvidas ainda na base do clientelismo, numa troca de favores, no afeto. E a pouca previsibilidade nas ações públicas, nas ações governamentais. Então, o que eu posso dizer é isso, que nós não podemos desistir do Brasil. E tratar a coisa pública com responsabilidade, com respeito, como res pública mesmo, como coisa do povo. Inclusive com maior dignidade e respeito do que as coisas nossas, do que as nossas coisas próprias. Porque as nossas nós podemos dispor, o que é público não. E para que tenhamos um país justo, digno, nós precisamos investir agora e romper com esse paradigma de clientelismo, patrimonialismo e corrupção. Sensacional. Muito obrigado, meu amigo. Agradeço a sua participação aqui no Pomodoro e tenho certeza que os gestores, caso ouçam esse podcast, vão aprender muito com suas lições aí. Muito obrigado. Muito obrigado, Davi. Reafirmo que foi um prazer, foi um enriquecimento cultural gigantesco aqui, compartilhar desse momento. Davi, a gente só agradece e a dica que eu te daria é: não investe em avestruz, não. Nem em previdência. Municipal, sobretudo. Valeu, pessoal. Muito obrigado, Um abraço. pessoal. Um Até abraço. o próximo.